Olá, meus irmãos, graças e paz do nosso Senhor Jesus Cristo sejam multiplicadas. Pastor Ranieri, estamos aqui com o intuito de termos um tempo na palavra do Senhor, de estudos, de meditação na mesma, mas ao mesmo tempo também orando para que esse tempo que nos distancia, que faz ser necessário esse isolamento, essa quarentena forçada, seja o mais breve possível, para que tão logo possa estejamos na presença do nosso Deus e na comunhão uns com os outros, que é o que nós somos acostumados a fazer, temos alegria de fazer e, portanto, a gente tem assim muita saudade, né, de estarmos com os irmãos na igreja e de estarmos tendo comunhão uns com os outros. Mas faz-se necessário usar agora os meios que temos à disposição, a tecnologia, para podermos juntos celebrarmos a Deus, para podermos juntos aprendermos o Senhor e termos um tempo de edificação como Igreja de Cristo. Sei que os irmãos têm feito seus cultos domésticos, nós temos acompanhado diariamente as nossas correntes de orações e os irmãos postado, têm orado, nós temos orado e eu louvo a Deus, porque a Igreja do Senhor tem trabalhado, porque a Igreja do Senhor tem se despertado e o Senhor tem tocado nos nossos corações para estarmos assim desenvolvendo a nossa vida espiritual em ânimo com o Senhor, bem como também as nossas próprias disciplinas espirituais, para que saiamos desse tempo muito mais fortalecidos em comunhão com o nosso Deus em primeiro lugar e principalmente com os da nossa própria casa. Então vamos meditar na palavra do Senhor. Como os irmãos bem sabem, nós temos estudado na igreja todas as quartas-feiras o livro de Atos dos Apóstolos, que tem como objetivo justamente estudar a história da igreja, como ela aconteceu, como ela desenrolou o evangelismo a partir dos discípulos deixados por Jesus Cristo, de outros que foram sendo acrescidos a essa história da igreja primitiva, a oposição por parte dos judeus, a oposição por parte do Império Romano e as formas como o Senhor foi cuidando do seu povo, foi guiando a história até que ela chegasse até nós. Somos frutos dessa igreja, somos uma igreja apostólica porque descendemos diretamente dos apóstolos, e isso nos faz ter muito orgulho de estudar o livro de Atos, de estudar a nossa história, porque nos consideramos parte desse povo, de um só povo, de uma só família, que é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Então eu convido vocês a estarem abrindo as Bíblias, né? Pegarem seu exemplar bíblico e estarem abrindo no livro de Atos, capítulo de número 18. Nós vamos dar continuidade, na verdade, o estudo que tivemos na última quarta-feira e vamos finalizar esse capítulo 18, dentro desse tempinho aqui que a gente separou para isso. Atos capítulo de número 18, do versículo 12 até o versículo de número 28, que é justamente o final do capítulo. Estarei lendo e a gente faz alguns breves comentários aqui para que possamos refletir na palavra do Senhor. A palavra diz assim: quando porém Gálio, que era procônsul da Acaia, levantaram-se judeus de forma concordante contra Paulo e o levaram ao tribunal, dizendo: este persuade os homens a adorar de modo contrário à lei. E então, quando Paulo ia falar, Gálio declarou aos judeus: se fosse com efeito alguma injustiça, o crime da maior gravidade aos judeus, de razão seria atender-vos. Mas se é questão de palavra, nomes, da vossa lei, tratai disso vós mesmos. Eu não quero ser juiz dessas coisas. E então os expulsou do tribunal. Logo todos agarraram a Sóstenes, o principal da sinagoga, e o espancavam diante do tribunal. Gálio, todavia, não se incomodava com estas coisas. Mas Paulo, havendo permanecido ali ainda alguns dias, por fim despediu-se dos irmãos, navegando para a Síria, levando em sua companhia Priscila e a Áquila, depois de terem raspado a cabeça em Concreia, porque então tomara voto. Chegando a Éfeso, deixou-os ali. Porém, entrando na sinagoga, pregava aos judeus, e rogando-lhe que eles permanecessem ali mais algum tempo, ele não atendeu. Mas despediu-se e disse: se Deus quiser, voltarei para vós outros. E embarcando, partiu de Éfeso, chegando até a cidade de Cesareia. Desembarcou, subiu até Jerusalém, saudou a igreja e depois desceu para Antioquia. Havendo passado ali um tempo, saiu, atravessando sucessivamente a região da Galácia e da Frígia, confirmando todos os discípulos. Nesse meio tempo, chegou a Éfeso um judeu natural da Alexandria, chamado Apolo, um homem eloquente e poderoso nas Escrituras. E ele era instruído no caminho do Senhor, sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo tão somente o batismo de João.
Ele, pois, começou a falar de forma ousada na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo com mais exatidão e lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Caia, animaram-nos os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que Cristo é Jesus. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai, nós, ó Deus, temos um tempo aqui na Tua presença e queremos, ó Deus, fazer o bom uso do mesmo. Pedimos do Senhor que, mediante a Tua palavra, fale aos nossos corações, pedimos bom entendimento das mesmas, ó Deus, e acima de tudo que possamos guardá-lo no nosso coração, aquentar a nossa alma, aquietar a nossa mente, para que assim, ó Deus, possamos ser direcionados por Teu Espírito, por Tua verdade nestes instantes. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Amém. Você esteja nos abençoando. Vamos tão somente relembrar um pouquinho. Nós estamos aqui na segunda viagem missionária de Paulo. Nós estamos aqui na cidade de Corinto. Depois de Paulo já ter passado por Tessalônica, depois de Paulo já ter passado por Bereia, Silas e Timóteo ficam em Bereia por um tempo. Paulo vai até Atenas, de Atenas ele avança até a cidade de Corinto e ele em Corinto encontra este casal, Áquila e Priscila, Áquila, o homem, Priscila, a sua esposa, obviamente, e lá ele passa um tempo trabalhando com eles e pregando o evangelho, até que os seus companheiros cheguem. Quando Silas e Timóteo chegam, ele se dedica única e exclusivamente à pregação do evangelho, principalmente entre o seu povo, entre os judeus, na sinagoga e assim por diante. Mas há uma grande resistência dentro da própria sinagoga a essa pregação do evangelho, a aceitação de Cristo como sendo o Messias revelado no Antigo Testamento. E então Paulo toma a atitude de sacudir o pó dos seus pés, as suas vestes, contra este seu povo, o povo judeu, e dizer que dali em diante direcionaria-se como forma intencional para o povo gentil, para pregar aos gentios, para pregar a palavra a todos eles. Então é interessante pensar que foi algo comentado na última quarta-feira que tivemos juntos, que aqueles que se desviam, aqueles que se opõem ao Evangelho, essa é a melhor palavra, que se opõem ao Evangelho, à pregação do Evangelho, à aceitação de Cristo, eles fazem isso para a sua própria perdição, né? Eles fazem isso para a sua própria dificuldade de ser trabalhado pelo Espírito Santo. Dentre outras coisas, é importante também dizer que o Senhor fala diretamente com o seu servo animando, dizendo: Paulo, não deixe de pregar em Corinto, pelo contrário, continue pregando em Corinto, continue ensinando aos coríntios, continue refletindo e mostrando, provando pelas Escrituras que Jesus é o Cristo, ou seja, o Messias prometido, porque eis que tenho muitas pessoas aí na cidade de Corinto para serem salvas, para serem alcançadas. Então, diante da oposição, diante dos inimigos, diante daqueles que se levantam contra a gente, não podemos deixar de pregar. E é justamente nesse contexto de oposição que o texto que lemos aqui inicia. Porque diz que os judeus se organizaram numa posição de forma concordante, ou seja, todos eles concordando em concordância, em um pensamento comum, e então resolveram utilizar-se da ferramenta do governo romano presente ali através do procônsul Galho para julgar a Paulo e para tentar impedir Paulo de pregar a palavra de Deus. Então eles levam essa questão até Galho e eles dizem: olha, nós temos aqui este homem que está perturbando a paz, está perturbando-nos com uma pregação que diverge ou que vai contra aquilo que nós cremos, aquilo que nós defendemos, aquilo que nós entendemos. E é interessante, irmãos, pensar o seguinte, até contextualizando com o tempo que estamos vivendo. Muito tem se perguntado, muito tem se falado acerca se esse tempo é realmente o tempo em que o inimigo está se levantando, a maldade está se levantando a ponto de perseguir as igrejas, de fechar as igrejas e tudo mais. E eu queria, assim, alertar, né, de forma pastoral, de forma didática, pedagógica para os irmãos, dizer que, a meu ver, ainda não estamos nesse tempo. Muitas coisas ainda hão de acontecer, haverão de acontecer, para que possamos dizer sim, estamos aqui passando pelo período das primeiras dores, da grande tribulação e assim por diante, que é o período que prepara-nos para, eu não gosto da expressão fim das coisas, porque eu não entendo como o fim das coisas, mas a consumação dos tempos,
ou seja, desse tempo presente, para que então se inicie um novo tempo totalmente na presença de Deus para aqueles que lá estarão. Então assim, eu não vejo como sendo isso. E um texto assim que me traz, que me vem à memória acerca disso, os irmãos podem acompanhar posteriormente na leitura dentro da sua própria casa, é o texto da parábola do joio e do trigo, que está lá no Evangelho de Mateus. Vou abrir aqui para ler e os irmãos podem acompanhar aí. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13. Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, diz assim: Outra parábola lhes propôs, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeou boa semente no seu campo. Mas enquanto os homens dormiam, veio o inimigo deles, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não se semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, esse joio? Ele, porém, lhe respondeu: Talvez um inimigo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: Quer então que vamos e arranquemos o joio? Ele disse: Não, para que também não arranqueis com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio, atai-o com feixes para ser queimado, mas o trigo recolhei no meu celeiro. Talvez lendo essa parábola a gente fique semelhante aos discípulos: Senhor, tem como dar alguma luz, tem como dar uma explicação? Graças a Deus que somos homens, somos iguais, temos dúvidas semelhantes, porque os discípulos de fato questionaram, perguntaram, e o Senhor explica essa parábola mais adiante. Se você continuar lendo o capítulo de número 13, você vai ver que no versículo 36 tem a explicação da parábola, que diz assim: Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. Chegando a ele, os seus discípulos disseram: Explica-nos a parábola do joio e do campo. E ele respondeu: O que semeia a boa semente é o Filho do homem, Jesus. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino, o joio, os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século, e o ceifeiro são os anjos. Pois assim como o joio é colhido e lançado ao fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do homem os seus anjos e ajuntarão o seu reino todos os escândalos e os que praticam as iniquidades, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Então é isso que a palavra diz. Para contextualizar aqui e explicar um pouquinho melhor. Ao aproximar-se da consumação do século, tanto o joio quanto o trigo crescerão. Crescerão quase que de forma semelhante, de forma igual ou de forma paralela. Isso quer dizer que os piores tempos do nosso mundo, a maldade se fará cada vez maior, mas ao mesmo tempo também a igreja do Senhor, os filhos de Deus estarão vivos, fortes, resplandecendo a luz de Cristo e sendo luz, pregação e oportunidade, oportunizando a salvação para aqueles que se encontram perdidos, para aqueles que se encontram envolvidos na sua própria maldade ou nas suas próprias pecaminosidades. Então, assim, eu não entendo que a gente esteja vivendo esse tempo, não entendo que a gente esteja passando por essa perseguição em conjunto, organizada, armada. Eu não entendo que o simples fato da igreja momentaneamente ser convidada, depois em alguns casos já soube aí no fim de semana de igrejas que foram intimadas a fecharem as suas portas, seja um período de perseguição, não. Porque não é só a igreja, os shoppings assim também fizeram, as academias assim fizeram, as escolas fizeram primeiro que as igrejas, as outras instituições, ou seja, o comércio, as empresas, todos eles aderiram e foram convidados a aderir, ou estão sendo convocados, ou estão sendo intimados a aderir a essa proposta de não aglomeração, essa proposta de não circulação ou de tentativa de parar o vírus com a não circulação do mesmo. Então não vejo como uma perseguição direta às igrejas, portanto não, para mim, minha forma de interpretar as escrituras e o tempo que estamos vivendo, eu não vejo como uma perseguição clara às igrejas, consequentemente não como um sinal evidente ou inequívoco da volta do Senhor Jesus Cristo. É óbvio que lá no sermão profético de Mateus 24, o Senhor fala sobre rumores de guerra, sobre pragas que se multiplicariam. E dentro desse contexto, sim, essa praga, essa pandemia se encaixa perfeitamente. Mas ele diz: não se preocupem, porque tudo isso é ainda o princípio das dores, ou seja, o início dos sinais daquilo que haverão de acontecer, o que haveria de acontecer, que haverá de acontecer
para que assim o Senhor volte, né? Estou aqui fazendo uma análise fria da lei. Obviamente o Senhor pode voltar daqui a pouco, enquanto eu estou falando, o Senhor pode voltar depois que esse vídeo acabar. Enfim, o Senhor é soberano e não compete a nós questionarmos ou nos colocarmos diante dessas questões de datas com um martelo batido, porque ninguém o sabe. O fato é que quando os judeus se levantam em oposição ao evangelho ali, em oposição à pregação de Paulo, eles levam a questão para Gálio. E Gálio, que é o procônsul, ou seja, é alguém que está ali com a responsabilidade de representar e de governar em nome do imperador romano, porque ele recebeu dela essa honraria de ser o procônsul de toda aquela região. Ele diz, não, eu não vou atentar a essas questões de vocês, né? Porque essas questões de vocês, elas não fazem parte do plano de ações ou dos interesses dos romanos. É uma questão entre vocês, povo sobre o qual nós estamos dominando, então é uma questão abaixo da influência, da iniciativa, da própria vontade ou do próprio ação de raio de influência do governo romano. Então resolva essa questão. Ela é, como se ele dissesse em outras palavras, contextualizando, ela é uma questão muito simples, uma questão tribal, de um povo de vocês aí, que vocês precisam resolver com vocês mesmos. Portanto, eu não vou me considerar digno aqui de perder meu tempo fazendo um julgamento para resolver essa questão. E aí é uma outra parte importante dentro disso, que é justamente os limites de ação do governo, ou seja, da intervenção do governo no que diz respeito às questões religiosas. Então Gálio teve essa ética, embora o ponto de vista dele aqui seja por não considerar a questão importante para o governo romano, ele diz, eu não vou intervir nisso. Então até nisso a gente precisa contextualizar para os nossos dias e dizer, não, essa questão ela precisa ser entendida como até onde o governo pode limitar ou não, né, a ação da igreja. E eu mais uma vez considero que nós, povo batista, somos um povo assim extremamente obedientes à palavra de Deus, e a palavra de Deus nos manda a honrar, a orar e a termos assim uma consciência coletiva muito grande. E é por isso que lá em Romanos 13, Paulo, quando escreve aquela igreja, ele diz para que eles possam honrar as autoridades, obedecer às autoridades, ser submissos às autoridades. E aí, quando Paulo escreve aquele texto, a altura do campeonato, em termos de ponto de vista histórico, nós temos sobre aquela igreja de Roma uma autoridade totalmente autoritária, uma autoridade totalmente nefasta, louca, que é o imperador Nero, que é inclusive quem vai trazer a morte sobre a própria vida de Paulo. Então a gente tem ali Paulo escrevendo para a igreja para honrar e obedecer o imperador que é totalmente louco, insano e que persegue a igreja. Então assim, não depende da qualidade do nosso governador, não depende da qualidade do nosso presidente, não depende das virtudes do nosso prefeito, nem muito menos de qualquer autoridade que sobre nós foi revestida. Se ele chegou lá, é porque foi a Deus quem permitira que ele chegara lá. E se ele está lá, ele precisa então agora ser honrado, ser obedecido dentro dos limites, ou seja, a autoridade dele está limitada aos assuntos sociais, aos assuntos políticos, aos assuntos de segurança, aos assuntos educacionais, nada no que diz respeito à vida espiritual, ou seja, ele não vai chegar, ele não pode chegar e não deve chegar com autoridade sobre as nossas vidas no que diz respeito à nossa vida espiritual, porque a nossa vida espiritual, nós temos Deus como autoridade, nós temos a palavra como autoridade, nós temos o próprio Espírito Santo habitando em nós e nos mostrando aquilo que devemos ser e aquilo que devemos fazer. Mas o fato é que depois desse tempo e do não julgamento, a intenção dos judeus era que houvesse um julgamento, mas não houve julgamento porque Gálio não considerou essa questão uma questão digna de ser julgada por ele, procônsul romano. Eles então, sem ter o que fazer, acabam aproximando-se ou chegando até uma pessoa chamada Sóstenes, que depois é citada por Paulo aos Coríntios, dizendo como um dos que se converteram à fé, e então o espancam para tentar ainda causar alguma espécie de tumulto, mas Gálio também não dá muita atenção a isso. O fato é que depois disso chega ao final a viagem de Paulo pela região dos Coríntios, e ele parte de lá juntamente com Priscila e Áquila, vão até a cidade de Éfeso, né? Passando ali pela região da Quencreia, da Síria, e vão até a cidade de Éfeso. E lá, na igreja de Éfeso, Paulo então deixa Áquila e Priscila para cuidarem daquela igreja até que ele possa voltar
até a região da Galácia, da Frígia, passando pela Cesareia, pela própria Antioquia. A Bíblia diz ainda que ele foi até Jerusalém conversar com os apóstolos que lá estavam, da igreja, certamente ter um tempo de concordância, de conversa, de propriamente planejamento na presença do Senhor e de comunhão, e volta animando os discípulos, que era uma tarefa e algo que ele tinha muito amor no seu coração. O fato é que depois de tudo isso, lá na cidade de Éfeso, surge um apóstolo, um pregador, um homem de Deus, falando, que se chama Apolo, por isso que eu confundi com apóstolo, né, que se chama Apolo, e ele prega de forma eloquente. Era um homem, né, com uma boa dicção, não só com uma boa dicção, mas com uma boa argumentação. Se a gente fosse lembrar aqui das matérias, por exemplo, do seminário, era um homem que tinha tirado 10 em homilética, que é a matéria que faz com que a gente venha a desenvolver a nossa pregação, a nossa forma de passar a mensagem, né? Então, Apolo, como um bom apologeta também, ou seja, alguém que discutia com os outros e que conseguia convencer os outros mediante essa discussão, essa troca de argumentos, é que eu estou discutindo não no sentido de brigar, mas de trocar argumentos, né? Convencer através do debate. Ele prega de forma eloquente, ele chama a atenção dos irmãos, ele prega ali em Éfeso, depois a gente vai saber pela história que ele se dirige também até a igreja de Corinto, e tanto é que vai surgir dentro daquele partidarismo já comum da igreja de Corinto, aqueles que dizem, não, eu sou de Paulo, outros, não, eu sou de Apolo, ou seja, dos grupos que se autodenominavam pertencentes a um apóstolo, ou a um pregador, ou a Pedro, e assim por diante. Mas tem um probleminha, né, nessa questão de Apolo, que é o fato que a Bíblia vai mencionar de que ele conhece o batismo de João. E qual é o batismo de João? O batismo de arrependimento, de confissão de pecados, de contrição, de buscar ao Senhor, de estar na presença do Senhor e arrepender-se de tudo aquilo que fez. Mas ele não conhece o que a gente pode chamar posteriormente de batismo no Espírito e do Espírito, que para nós é o quê? O ser cheio do Espírito Santo de Deus. Então, assim, irmãos, é preciso consciência de quem somos, de quem Deus nos capacita a sermos, para que possamos fazer as coisas para Deus. Então, muito mais interessado Deus está naquilo que somos e na consciência que temos do que naquilo que fazemos, porque podemos estar fazendo de uma maneira equivocada, e eu não estou dizendo que era o caso de Apolo, mas de uma maneira não completa, porque era um fato dele não conhecer, não é algo que ele sabia e ele negligenciou, mas era algo que ele não sabia e que ele então estava fazendo a sua própria maneira, de forma incompleta, até que Áquila e Priscila se aproximam dele e explicam para ele acerca do Espírito Santo e, consequentemente, daquilo que o Senhor lhe daria. Então a gente precisa remir o tempo e precisa fazer aquilo que Paulo aconselha aos irmãos de Éfeso, que é justamente essa própria igreja a qual eles estavam ali, que é ser cheio do Espírito Santo. Paulo vai dizer aos Efésios, olha, não vos embriaguei com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Tá? E talvez a gente tenha que perguntar aqui para os irmãos qual é a imagem, porque a nossa imagem é um pouco viciada, as imagens que a gente cria na nossa mente, de quando você diz assim, enchei-vos do Espírito Santo. O que você pensa? Geralmente, o que nós pensamos é alguém com uma jarra de água, derramando água de fora para dentro em um vasilhame, em um copo, em algo assim. Aí você diz, não, esse copo está seco, esse copo agora está na metade, esse copo agora está cheio, pronto, acabou. Isso aqui é ser cheio do Espírito Santo. Então é buscar algo que venha de fora para as nossas vidas. Mas isso vai contra a nossa própria maneira de fé e de interpretar a Bíblia, porque nós cremos que o Espírito Santo habita em nós a partir da nossa conversão. Se o Espírito Santo habita em nós a partir da nossa conversão, ser cheio do Espírito Santo não é buscar algo de fora para nos completar, mas é deixar que nós sejamos mudados e cheios de dentro para fora. De dentro para fora, ou seja, ouçamos mais a voz do Espírito Santo, mediante a palavra, mediante o que ele fala, a nossa consciência, para que então sejamos cheios de dentro para fora. É isso que precisamos nesse tempo, tá? E ali quando Paulo fala, não vos embriagueis com o vinho, o que o vinho traz? O vinho traz a tontura, o vinho traz a dor de cabeça, o vinho traz a visão dúbia, o vinho traz o cambalear, ou seja, não firmeza ao caminhar.
Irmãos, se nós aproveitarmos esse tempo que o Senhor está nos dando, na nossa casa, na nossa reclusão, na nossa quarentena, para ficarmos vendo Netflix, para ficarmos vendo tão somente filmes, para ficarmos vendo coisas que não edificam a palavra de Deus, nós estamos fazendo justamente o que a palavra diz para nós não fazermos, ou seja, nos enchendo de vinho, de coisas que não vão edificar a nossa vida espiritual, que não vão nos fazer ser cheios do Espírito Santo, que não vão trazer para nós virtudes que fluam de dentro para fora da nossa vida e não vão nos fazer crescer. E vão estar enchendo a nossa mente, o nosso coração, de coisas que não agradam a Deus. Não estou dizendo que o irmão não tenha um tempo livre, que o irmão não possa acessar essas coisas. Pelo contrário, eu tenho assinatura da Netflix, eu faço, escolho algum filme, assisto com a minha família, eu brinco, eu jogo, enfim, eu tenho um tempo de diversão. Mas que isso não seja a maior parte do tempo na sua própria vida e nesse próprio período, que é o período de aquietação, que é o período de busca pela presença do Senhor, que é o período de estar firmado na palavra de Deus e, acima de tudo, ser sensível à voz do Espírito Santo que habita em você. Isso é tão sério que Paulo diz assim, não entristeçais o Espírito Santo, que Paulo diz, não apagueis o Espírito Santo. Querido, você pode estar salvo, ter o Espírito Santo na sua vida, mas viver a sua vida de forma insensível ao Espírito Santo, ou não conseguir mais ouvir a voz do Espírito Santo. Por quê? Porque você não tem buscado. Você não tem buscado ser cheio do Espírito Santo. Na sua vida não é perceptível o reflexo, ou pelo meio das suas atitudes, a frutificação do Espírito Santo. Você não tem se tornado uma pessoa amável, você não tem domínio próprio, você não tem uma benignidade, ou seja, um amor com bondade, você não tem um longo ânimo, você não tem as características que descrevem a ação do Espírito Santo na vida do cristão. Então, ser cheio do Espírito Santo é buscar ouvir a voz de Deus, mediante a palavra, a oração, jejum, a voz das pregações que nos falam, que nos ensinam, a voz da nossa própria consciência que nos aponta aquilo que é certo e aquilo que é errado, mediante aquilo que nós vamos aprendendo da palavra do Senhor, e então estarmos sensíveis a essa voz, para que assim o Senhor fale aos nossos corações, para que a gente possa entender essa palavra, entender que o que está se cumprindo é o início do fim ou da consumação dos séculos. Que nós não estamos sofrendo uma oposição única e exclusiva por parte do governo, portanto isso não é ainda uma consumação já prevista de todas as coisas, não, é só o início, o princípio. E que precisamos estar à semelhança do que Cristo falou, preparados. E só vamos estar preparados quando nós estivermos cheios do Espírito Santo, refletindo o caráter do Espírito Santo semelhantes a Jesus, para recebermos, para colhermos e para manifestarmos o amor e a graça de Deus àqueles que estão necessitados. Eu tenho, amado, sinceramente orado e buscado e percebido já sinais disso. Pessoas que têm conversado comigo, seja pelo Instagram, seja por WhatsApp, diz, pastor, eu preciso falar com o Senhor, eu preciso de uma oração, eu preciso vir ou voltar para a igreja assim que a igreja reabrir, porque certamente o Senhor tem preparado através de tudo isso que está acontecendo, pessoas para se encontrarem com Jesus, pessoas para se encontrarem com Deus, e nós como igreja precisamos estar preparados para receber essas pessoas, para amar essas pessoas, para abraçar essas pessoas e para mostrar para elas a esperança para essas pessoas. Eu gostaria de dizer para vocês e concluir tudo isso aqui, ou todo esse momento nosso aqui, dizendo uma palavra de esperança. Querido, o nosso tempo, as coisas que estão acontecendo fugiram do nosso controle. Você talvez tivesse em viagem marcada, você tivesse um plano agendado, você tivesse uma conta para pagar, você tivesse um trabalho para fazer, uma reforma para iniciar, você tivesse inúmeras coisas planejadas para esse período, mas de repente esse vírus fez com que todos nós parássemos, ou que todos nós tivéssemos uma pausa muito grande nos nossos afazeres normais, que fugiram do nosso controle. Mas saiba de uma coisa, tudo isso que fugiu do nosso controle está no controle do nosso Deus. Nada está fora do controle do Senhor, nada pega o Senhor de surpresa e nada pode impedir a capacidade do Senhor agir para a sua própria glória, para a própria revelação do seu próprio nome, para a forma grandiosa dele se manifestar. Então tenhamos esperança e fé de que o Senhor está no controle, de que Ele nos dará a vitória e de que Ele fará tudo conforme te apraz. Ou seja, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam.
Que você possa pensar nisso, que você possa descansar nessa verdade, que o Senhor seja glorificado em nós e através de nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós, ó Deus, nos alegramos na Tua presença, fazendo uso, ó Deus, da tecnologia e dos mecanismos que o Senhor coloca à nossa disposição, para que então, ó Deus, possamos ter esse tempo de meditação na Tua Palavra, ter esse tempo, ó Deus, de meditação contigo. Pai, que o Senhor poderosamente fale aos nossos corações, à nossa vida e traga sobre nós, ó Deus, a Tua vontade. Nos faz ter esperança, alegria, fé, ó Deus, de saber que em meio aos dias difíceis o Senhor é soberano. O Senhor está no controle e todas as coisas acabarão, ó Deus, cooperando para o nosso próprio bem, pois nós amamos a Ti. Guarda o Teu povo, guarda a Tua igreja, livra-nos de todo o mal, livra-nos, ó Deus, desta pandemia. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Amém. O Senhor esteja abençoando cada um de vocês. Estamos juntos, firmes e seguimos em oração. Deus abençoe. Forte abraço.